Olá, bom dia. Hoje eu recebo aqui no Resenha ele que é jornalista, economista e deputado estadual do PCdoB, Otelino Neto. Ele já foi secretário de Meio Ambiente, secretário de Governo da Prefeitura de São Luís e atualmente exerce seu terceiro mandato como parlamentar. E desde o ano passado assumiu oficialmente o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Seja bem-vindo, deputado Otelino. Muito obrigado. Bom dia, John. Começar sobre sua reeleição. Mais de 60 mil votos na sua reeleição de deputado estadual pelo PCdoB. Foi uma eleição tranquila. Ao contrário das outras, essa foi um pouco mais tranquila. A que se deveu isso, deputado? Foi uma relação tranquila, John, no sentido de que o resultado foi um resultado bastante satisfatório. Foram 60.386 votos. Mas foi fruto de muito trabalho durante todo o mandato, em todos os municípios onde eu atuo politicamente, e também de uma campanha muito determinada. Eu fiz a campanha como se estivesse lutando pela última vaga, muito concentrado, visitando todos os municípios onde eu tinha grupos políticos maiores ou menores. Em todos eu fui, visitei, caminhei, conversei com o povo, e o resultado foi, graças a Deus e ao povo do Maranhão, satisfatório, permitindo minha reeleição. Quantos municípios votados, quais as principais votações, São Luís, Pinheiro? Eu fui votado em 100 e muitos municípios, mas a maior votação em termos quantitativos foi em São Luís. A segunda maior votação foi no município de Vargem Grande, sob a liderança do prefeito Carlinhos Barros. A maior votação proporcional foi no município de São Félix de Balsas, onde eu tive o apoio do grupo liderado pelo prefeito Márcio Pontes. E a segunda maior votação proporcional no estado foi no município de Genipapo dos Vieiras, lá também comandado o grupo pelo prefeito Moisés Ventura, que faz um grande trabalho à frente da prefeitura. E como iniciou sua vida política, assim, foi uma eleição agora de deputado, tranquila, assegurada, mas o senhor já concorreu das outras vezes como também deputado. E como iniciou essa trajetória política aqui no estado do Maranhão? Bom, eu faço política desde criança, desde a época que estudava no Colégio Marista, participando do Grêmio Estudantil, participando das atividades, a época que eram atividades de estudantes. Então a minha paixão pela política ela começou já naquela época. Até porque eu nasci, John, já neste clima de muita efervescência política. Meu pai não era político militante, no sentido de disputar eleições, mas era um jornalista político, então ele vivia muito, muito de perto as lutas políticas, os embates políticos em São Luís e no Maranhão. Depois, na universidade, como membro do Diretório Acadêmico do curso de Comunicação, como presidente do Diretório Central de Estudantes do SEUMA. Na vida partidária, eu disputei algumas eleições, perdi eleição e ganhei, mas costumo dizer que a forma mais eficiente de você aprender a ganhar a eleição é quando você perde e tira as lições. Eu as eleições que não venci, tive votações boas, expressivas, mas de cada uma delas eu tirava uma lição de um erro cometido, de algo que deveria mudar na forma da condução política e também da campanha eleitoral. Enfim, é uma vida de muito aprendizado. Nós tivemos um salto razoável em termos de quantidade de votos, comparando 2014 com 2018. Eu atribuo este salto muito a esse trabalho que conseguimos fazer. O mais importante foi o quê? Conseguir fazer com que cada município onde eu atuei e atuo politicamente tenha conseguido levar algum benefício para as pessoas. Chegar na cidade e ter, como eu tive na campanha e antes da campanha, o reconhecimento da população de que eu, deputado Otelino, trabalhei pela cidade. Seja através das emendas parlamentares, seja através das indicações, mas levando benefícios concretos para as populações. E nessa campanha, o que mais lhe marcou como cidadão Otelino, como pessoa Otelino? Primeiro, nós vivemos um momento onde a população está rejeitando razoavelmente a política. Então nós tínhamos a preocupação de como seria a participação do eleitor e da eleitora. Mas eu fui muito bem recebido nos municípios onde andei, não tive
nenhum constrangimento de alguém fazer uma intervenção mais dura ou grosseira. É claro que às vezes tem uma abordagem mais indevida, alguém que deseja algum tipo de benefício que no período eleitoral é vedado, e eu sempre tinha a paciência e o cuidado de explicar que determinadas coisas são proibidas pela legislação eleitoral. E eu tinha o argumento que me ajudava muito, me ajuda muito, é que nos municípios onde eu atuei, onde eu fui votado, onde eu fiz campanha e fui consequentemente votado, em todos eu tinha serviço prestado. E isso facilita o discurso, isso facilita a relação com a população. Agora, dava muita atenção sempre a empolgação de algumas pessoas. Tinha frieza de outras, tinha. Sim. Mas era muito gratificante, por exemplo, quando chegava numa cidade, isso aconteceu em várias cidades, mas posso citar alguns casos, como na querida Vargem Grande ou na cidade de Monção, em outras mais, que chegava e encontrava uma população muito aguerrida, empolgada com a campanha. Via, por exemplo, às vezes, crianças com as bandeirinhas nas mãos, nas portas de casas, balançando a bandeira. E era muito bom ver a motivação das crianças, dos adolescentes, porque, em especial, nesse momento de pouca fé na política, me deixa mais feliz ainda quando vejo essa turminha mais nova, já, ainda que não tenha a devida compreensão, a completa compreensão da política, mas já se interessando por algo que é tão importante, que é a atividade política. Afinal de contas, mesmo aqueles que estão desapontados com a política, nunca podem deixar de ter consciência que não há salvação, não há um caminho para o país que não seja o caminho da política, que não seja o caminho das eleições, que não seja o caminho da democracia. Deputado, você falou em questão, muitos não acreditam mais em políticos, nem na política. Como resgatar isso hoje no país, especialmente no nosso estado, tendo em vista que, apesar dos avanços do atual governo, mas muito se precisa melhorar? Como resgatar isso, essa confiança do eleitor e da população nos políticos? É claro que há alguns maus políticos, e também há bons políticos, mas, de forma geral, acaba generalizando a política, a gente não acredita mais nos políticos. Como fazer para resgatar a credibilidade da nossa classe política? Esse relativo descrédito, ele não surgiu do nada. Ele tem uma razão, assim como a solução disso, a reconstrução da imagem da política pela sociedade, ela também vai acontecer de forma gradual, é um processo. Então, é preciso que nós tenhamos cada vez mais, nós, detentores de mandato eletivo, responsabilidade com as nossas ações e mostrar para a população, e assim, registre-se, a população reconhece quando o político, seja ele do legislativo, legislando bem, fazendo boas propostas, quanto do executivo, quando ele trabalha. Há esse reconhecimento. Eu vi e vejo diversos casos. Mas eu acho que nós devemos acreditar na política. Em todos os ramos da vida, tem bons e tem maus. É preciso que a população aumente a sua capacidade de análise crítica e que não tenha também preconceito. É preciso olhar, observar, ver aqueles políticos que procuram honrar os votos que receberam, para a partir daí tirar as suas próprias conclusões. Acho que o Maranhão pode ser um bom exemplo de uma relação política com a sociedade que tem dado certo. Esse grupo que em 2014, a partir de 2015, venceu as eleições em 2014 e começou a governar o Estado a partir de 2015, tem conseguido mostrar avanços concretos. E, apesar do ambiente de extrema crise nacional, não há como se negar que o Maranhão de hoje é melhor do que o Maranhão de 2014. Hoje o senhor é presidente da Assembleia, né? Foi uma eleição de forma até unânime, não teve nem adversário. E, claro, isso graças à sua habilidade política e a questão da costura de apoios dos próprios deputados, inclusive de várias vertentes e várias ideologias. Como isso foi possível, deputado? A partir de muita conversa. Primeiro, assim, você já conhece a minha trajetória há alguns anos, assim como a sociedade maranhense, eu tenho lado na política. Eu nunca fui um político mudou, né? Que ficasse em cima do muro,
esperando para ver para que lado a correnteza leva. Mas, como presidente do Poder Legislativo, ali eu lidero diversas correntes. Deputados das mais diversas origens, formações políticas diferentes, uma grande maioria governista, outra parte oposicionista. E cabe ao presidente do Poder Legislativo saber conviver com essas diferenças, respeitando a particularidade de cada um. E é esse diálogo franco, desde o deputado governista até o deputado que é mais, digamos assim, eloquente na sua posição de contraponto ao governo, respeitando todos, garantindo o direito de cada deputado, aquilo que está previsto no regimento da Assembleia, a discutir, a obstruir, enfim, a fazer as suas indicações, os seus requerimentos, e fazendo com que, respeitadas as discussões e as prerrogativas de todos os deputados, prevaleça sempre o desejo da maioria. Afinal de contas, essa é uma regra básica da democracia. Prevalece o que a maioria quer, ainda que eventualmente não concordemos com o que a maioria decide. Bom, quais os principais hoje desafios da Assembleia Legislativa do Maranhão? Nós sabemos aí que o governo tem a maioria da base. A maioria dos deputados são ali da base do governo Flávio Dino. Uma pequena oposição com 6, 7 deputados, mas independente disso, quais os principais hoje, o principal hoje desafio da Assembleia Legislativa e diante, claro, das problemáticas da questão hoje do Estado do Maranhão, que deve, por exemplo, se pautar na Assembleia, qual será, nesses próximos anos, a principal, digamos assim, tônica da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A Assembleia deve continuar cumprindo com o seu papel constitucional de legislar, de fiscalizar, de promover o bom debate político, de ali, naquele plenário, ser palco das maiores divergências. Inclusive, isso é saudável. Claro que de forma respeitosa. Nós podemos divergir, eu já fui de oposição e fazia uma oposição muito aguerrida e mantinha discussões, travava discussões e embates naquela tribuna, sempre muito respeitoso, sem nunca precisar ofender, seja o governo que eu combatia na época, ou seja, algum colega que defendia o governo. A Assembleia tem esse papel histórico de continuar mantendo a relação harmônica com os outros poderes, porém independente. Quando algumas pessoas questionam esta relação harmônica que tem a Assembleia, Poder Executivo, Poder Judiciário, é porque talvez algumas pessoas, poucas, não compreendam que isso, além de necessário, é um impositivo legal. Na Constituição Federativa do Brasil, ela estabelece que os poderes devem ser harmônicos e independentes, cada um cumprindo com seu papel constitucional, mas sempre tendo uma relação respeitosa. Afinal de contas, quem ganha quando os poderes conseguem se relacionar é a sociedade, que é quem remunera a todos nós, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, na condição de servidores públicos. Como tem sido essa relação hoje entre o governo e a Assembleia? A relação muito respeitosa. O governador Flávio Dino, ele tem essa postura de muito respeito com relação à Assembleia. Assim foi no primeiro mandato dele e permanece assim. Os projetos que para lá são encaminhados, eles são discutidos com a devida responsabilidade e as discussões ocorrem, os governistas defendem, os oposicionistas discordam, mas acaba se estabelecendo o desejo da maioria dos deputados. Considero que a relação é boa, uma relação equilibrada, agora, cada um cumprindo o seu papel. O Poder Executivo de implantar e executar as políticas sociais do governo, as suas ações, das suas atribuições, e a Assembleia de legislar, de fiscalizar o Executivo e, como eu disse anteriormente, de sempre travar o bom debate político. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do governo Flávio? Foi reeleito, claro, com a maioria dos votos maranhenses, mais 60% dos votos, mas nós sabemos que o país enfrenta uma crise muito grande, uma crise nacional, sem falar de vários desarranjos do governo federal no momento. Mas como o senhor avalia hoje a gestão do Flávio? A maior e mais importante e mais definitiva resposta à sua pergunta, João, foram as eleições de 7 de outubro de 2018. O governador foi reeleito
com ampla maioria, reeleito com folga. Não só foi reeleito, contra o time político por ele liderado sagrou-se vencedor, elegeram-se os 2 senadores, uma ampla maioria na Assembleia Legislativa, como na Câmara dos Deputados. Isso atesta, e eu concordo, que é um governo que tem conseguido responder aos anseios da população. Você faz uma pergunta muito importante. É preciso melhorar? Claro. Nós estamos muito longe da perfeição. Então, a meta, tenho certeza, do governador Flávio Dino é que o governo continue melhorando, até para que ele possa, no decorrer dos seus 2 mandatos, entregar o Estado bem melhor do que na condição em que recebeu. Ele já tem avanços objetivos dos indicadores sociais do Maranhão, o Estado, sem dúvida, está melhor, mas é preciso avançar mais, e o que chama mais atenção é isso, é essa capacidade de o Estado continuar crescendo, principalmente com foco naquelas populações que mais precisam da presença do poder público, continuar crescendo mesmo num ambiente de extrema crise. Acredito eu que se o Brasil não tivesse entrado nessa crise econômica e política grave como está, nós poderíamos ter avançado ainda mais. Mas sou e estou muito confiante que o Maranhão vai continuar trilhando um bom caminho, um caminho que continue consertando uma forma, um estilo de governar que era mais concentrado em poucos e deixando boa parte da população, aquela mais carente, sem ter o devido auxílio do poder público. O senhor tem como formação jornalismo e economia. Eu queria fazer um retrospecto em relação ao Maranhão diante dessa seu olhar, né, diante desse prisma econômico e também na sua área jornalística, em relação aos governos passados. Por exemplo, por que o Maranhão chegou a esse patamar de estado mais miserável, com os piores indicadores sociais? Por que isso aconteceu, deputado? Porque eu acho que o Maranhão ainda, apesar de ter crescido em alguns indicadores sociais, mas o Maranhão está muito atrás de outros estados. A que se deve isso? Foi a questão dos governos passados, o que deveria ter sido feito para que o Maranhão não chegasse ao ponto, alguns anos atrás, de ser o estado mais miserável da nação? Eu acredito que a origem disso estava na motivação e no foco dos governos. É preciso que nós compreendamos que o poder público ele tem que tentar, principalmente num país desigual e num estado particularmente desigual como o Maranhão, ele tem que ser um instrumento compensatório. Ou seja, ele precisa ter um foco mais forte naquelas políticas que atendem aquelas pessoas que precisam mais do Estado. Esse, na minha impressão, na minha avaliação, foi o maior erro que fez com que o Maranhão chegasse a esse índice de ser o estado mais pobre da federação. Era não ter o foco naqueles que mais precisam, não investir naquilo que é realmente a vocação do Maranhão. Por exemplo, na questão da agricultura familiar. Sim. Praticamente não havia investimentos em agricultura familiar. E é óbvio que a vocação do povo do Maranhão, um percentual razoável, é na agricultura familiar. O próprio investimento no que diz respeito à indústria. Os investimentos não foram da forma como deveriam ser. Vieram para cá algumas indústrias importantes, mas a metodologia de instalação dessas indústrias, não deixando de reconhecer, claro, que elas foram muito importantes, mas a metodologia de implantação poderia ter contemplado melhor a sociedade. Poderia ter aproveitado mais a mão de obra maranhense, poderia ter estimulado mais a qualificação da mão de obra maranhense. Então, assim, de forma muito resumida, eu acho que faltou este foco de governar para todos, governar especialmente para aquele cidadão que está mais distante da política pública, aquele cidadão que precisa de um olhar mais atento e mais carinhoso por parte dos governantes, sejam eles do executivo ou do legislativo, que quem tem essa atribuição primeira de executar os programas e o outro de legislar e fiscalizar. É muito tranquila a relação aqui entre o senhor como presidente da Assembleia, a Assembleia Local, os poderes aqui no Estado. Mas nós observamos, em contrapartida, que no plano federal as coisas não vão muito bem entre o presidente Jair Bolsonaro e a Câmara dos Deputados.
O senhor acha que quem está errando nessa relação? É o presidente Rodrigo Maia, os deputados, ou é o próprio presidente Jair Bolsonaro? Falta ao presidente da República lembrar que a campanha eleitoral já passou. Nós não votamos nele, meu partido não votou, nós tínhamos a vice na chapa do então candidato Fernando Haddad, a Manuela Dávila é um quadro do PCdoB. Agora, nós reconhecemos que a maioria do povo brasileiro escolheu. O que eu esperei, e disse isso no pronunciamento na Assembleia, é que o presidente se comportasse como o presidente de todos os brasileiros, não só daqueles que o elegeram. Agora, nessa relação com o Congresso, falta, na minha impressão, o presidente da República compreender que é preciso se relacionar com o Congresso Nacional, que é preciso ter os seus interlocutores para tratar com os deputados, que os projetos que o Executivo encaminha para lá não precisam obrigatoriamente ser aprovados da forma que o Poder Executivo quer. E, principalmente, não se governa a partir de frases prontas nas redes sociais. Governar quer dizer dialogar, quer dizer saber ouvir, e só é competente um governante que sabe se relacionar com os outros poderes. Um presidente da República não consegue governar bem se ele não se relacionar com o Congresso, com a Câmara, com o Senado, com o Poder Judiciário. E isso não quer dizer que ele vai abrir mão dos seus projetos de governo, mas é preciso discutir. Eu vejo no presidente Rodrigo Maia um quadro político de muito equilíbrio. E olha que pertencemos, o meu partido e o dele, a campos políticos diferentes na política nacional. Mas ele tem conduzido com equilíbrio. Acho que nos momentos que ele endureceu mais a fala eram necessários, até para que o presidente da República passe a entender que essa discussão, essa relação com o Executivo, ela é legítima, ela é republicana, e mesmo num aspecto da participação de partidos no governo, o que não é o caso do meu partido, que faz oposição ao governo Bolsonaro. Nós não temos nem desejamos ter participação no governo, desejamos ter relação institucional de governo, que é uma outra coisa. Mas nosso partido faz oposição, mesmo aqueles partidos que desejam ter participação no governo, é algo que é legítimo. Não há nada de imoral e nem de ilegal que partidos políticos estejam representados em governos. Acho, então, que é fundamental que o presidente da República ele repense a sua forma de lidar com o Congresso, que trate o Congresso Nacional com o devido respeito, que ele se dirija ao Congresso com respeito, que ele lidere a sua família, os seus filhos, para que não desrespeitem o governo, embora os filhos do presidente da República já sejam adultos, mas não deixa de ser um incômodo e um fato político negativo quando o presidente tenta dialogar de algum jeito com o Congresso Nacional e os filhos, por outro lado, agridem o Congresso. Então, acho que é preciso isso, é preciso apesar das reservas que tenho enquanto cidadão, enquanto agente político ao governo Bolsonaro, como brasileiro, nós não podemos e não devemos torcer contra. O que eu espero é que ele passe, de fato, a governar o Brasil, que ele esqueça a campanha eleitoral, esqueça mais essa disputa ideológica, que ela também é saudável, mas ela não deve ser o carro-chefe para governar o Brasil, que esqueça mais esses conceitos e esses preconceitos e passe a governar para todos os brasileiros. Se não houver uma relação harmônica do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, quem perde é o Brasil. Graças a Deus que a nossa democracia, que tem sido tão agredida nos últimos anos, ela tem se mostrado consolidada, porque tem resistido a diversas formas de agressão. Vários momentos do Brasil, nos últimos anos, a democracia tem sido arranhada, ferida, mas ainda bem que ela já está consolidada e ela vai conseguir superar esse momento de dificuldade, onde, inclusive, agentes públicos que ocupam o atual comando da nação acabam tentando, com frases, fragilizar a democracia,
seja com atitudes destemperadas ou mesmo quando enaltecem a tão triste passagem da história brasileira mais recente, que foi o golpe militar iniciado em 1964. A gente sabe que o seu pai viveu esse momento e eu quero que o senhor explicasse para a gente, já que o senhor tem memórias disso, histórias disso, se houve ou não aconteceu ditadura militar no país, porque o governo Bolsonaro tenta reinventar agora, né, a história, dizendo que não houve ditadura. Mas, claro que as histórias relatam isso, torturas, prisões, há fatos históricos que registram que houve ditadura no país. Qual a sua opinião em relação a isso? Claro que houve um golpe militar em 1964, este golpe foi muito ruim para o Brasil, primeiro porque interrompeu o processo democrático. O Brasil passou vários anos sem poder escolher os seus governantes. Depois porque muitas vidas foram perdidas. Quantas pessoas foram mortas, outras torturadas, algumas dessas pessoas que foram torturadas morreram, outras ficaram com danos psicológicos permanentes. Quantas famílias foram destruídas. Na minha família mesmo, por exemplo, tem um caso. Meu avô foi assassinado no período da ditadura e isso foi muito traumático. Eu não o conheci, quando ele foi assassinado eu não havia nascido, mas sei relatos das histórias. Sei o quanto isso mexeu com meu pai, com meus tios, o quanto isso impactou a nossa família. A ditadura militar implantada em 64, ela foi uma triste página da história do Maranhão. Qualquer brasileiro ou brasileira, independente de ser de esquerda ou ser de direita, deve repudiar o período de exceção. Porque tudo o que está acontecendo no Brasil, inclusive a ascensão do Bolsonaro à presidência da República, ela se deu em razão da democracia, das pessoas poderem escolher. Eu discordo da escolha do presidente, da população pelo presidente Bolsonaro, discordo, mas respeito. Se a maioria escolheu, nós vamos respeitar e esperar o momento de uma nova eleição para que o povo brasileiro possa repensar a sua opção. Mas, enfim, toda e qualquer defesa da ditadura militar, daquelas coisas horríveis que aconteceram nesse período que nós chamamos de período de chumbo, é realmente muito infeliz. Só quem não tem um caso, só quem não lê a história do Brasil, só quem não tem um familiar, um amigo, enfim, quem nunca assistiu a um filme ou a um documentário para ter a infeliz ideia de defender o período do arbítrio no Brasil. Falando agora de atualidades, ao contemporâneo é sua gestão na Assembleia Legislativa. A gente queria saber quais foram as medidas tomadas no sentido de modernizar aquela casa. Bom, nós temos já adotado algumas providências para que nos modernizemos mais. Desde ampliando a transparência na casa, o nosso portal hoje ele já está, inclusive recebemos recentemente uma certidão de regularidade do Tribunal de Contas do Estado. A determinação minha é de que nós sejamos o mais transparente, porque a sociedade que se interessar em conhecer aquilo que está sendo feito na Assembleia, desde a produção legislativa, a parte administrativa, a parte financeira, ela tem o direito de saber, não só nesse aspecto, mas também, por exemplo, nós estamos agora fazendo com que vários procedimentos administrativos aconteçam de forma eletrônica na Assembleia Legislativa. Nós adquirimos um programa, esse programa já está instalado, estamos fazendo agora, a gente está em fase já já está sendo colocado em prática, fazendo só alguns ajustes para que todos aqueles servidores, até aqueles que têm mais dificuldade com tecnologia, possam se adaptar e está acabando, dentro de poucos dias, aquele volume enorme de papéis que são os processos administrativos da casa. Eu, John, recebia e estou recebendo cada vez menos, e em breve nós não vamos acabar com o uso de papel, mas nós vamos ter, digamos, 10% do que consumíamos antes. Eu assino todo dia vários volumes de papel, e que até que nós instalássemos inaugurássemos esse novo momento, os processos todos com tramitação
manual. Vai de um setor, um servidor pega, leva até o outro, que leva até o outro. Enfim, nós vamos economizar tempo, porque a tramitação ela passa a ser eletrônica, nós vamos economizar recurso, porque nós vamos deixar de gastar tanto papel e vamos fazer com que a Assembleia esteja cada vez mais moderna. Assim como nós agora concluímos a digitalização dos nossos arquivos. Todos os arquivos, por exemplo, de produção do Legislativo do Maranhão, produção de leis, indicações, requerimentos, atas de audiências públicas, atas de sessões, estavam armazenados fisicamente em um local. E nós iniciamos, já concluímos um trabalho de digitalização de todo esse arquivo. E nós recentemente, inclusive, fizemos um lançamento, para que se tenha uma ideia. Nós encontramos uma lei de 1989, ainda escrita à mão, com caneta, e assim, um arquivo com um valor histórico muito grande. Encontramos, por exemplo, na Assembleia, a lei de criação do Liceu Maranhense. Estava lá, já em estado de alguma decomposição, por conta do tempo que estava guardado. Enfim, essas e outras medidas. Hoje nós não temos mais, por exemplo, o diário da Assembleia impresso. Até o início deste ano, os deputados recebiam, todo dia na hora da sessão, o diário impresso. O que é que consta do diário? Primeiro, a composição das comissões da Casa, as bancadas, a lista dos deputados, e aí começa os itens constantes do diário. Os requerimentos que estão na ordem do dia, os projetos de lei, as indicações, os documentos que chegam à Assembleia são publicados no diário, os atos administrativos da mesa diretora são publicados. Agora não tem mais o diário impresso, agora ele está disponibilizado no site da Assembleia para qualquer um que queira ver, e o deputado recebe no seu celular a versão digital do diário da Assembleia. Então ele pode consultar a qualquer momento, sem precisar aquele uso desordenado de papel, porque ao fim da sessão, aquele diário, com aquelas informações, ele já não tem utilidade nenhuma. Então é mais um item que representou um bom avanço no sentido da modernização da gestão na Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão foi também destaque nacional em vários jornais, a questão de redução de custos, não foi isso? Sim, somadas a outras medidas que tomamos, nós conseguimos reduzir algumas despesas. Ao adotarmos fazermos esse tipo de investimento para adquirir mais tecnologia, nós, a curto, a médio prazo, isso vai importar numa economia para a Assembleia. Assim como outras medidas que nós tomamos, cite-se o fim do auxílio moradia, que foi não só um avanço no sentido de que aquilo não era essencial para os deputados, mas também foi uma forma objetiva e concreta de economizar recursos públicos, quanto mais num tempo de crise financeira. Recentemente, deputado, o senhor foi eleito, presidente do Parla Nordeste, que é algo que reúne, reuniu os presidentes da Assembleia Legislativa de todo a região Nordeste, e o senhor foi, nesse evento que aconteceu aqui na Assembleia, eleito presidente do Parla Nordeste. O que representa isso para o Maranhão? E, claro, isso foi um poder de articulação que o senhor conseguiu. Como o senhor conseguiu chegar, então, ao comando que reúne todos os presidentes da Assembleia do Nordeste? Isso foi a partir de uma iniciativa, no sentido de que nós, presidentes de Assembleia dos Estados do Nordeste, precisamos estar articulados. O Nordeste, de conhecimento de todos, foi um estado onde o atual presidente da República sofreu uma derrota eleitoral muito forte. E aí nós precisamos mais ainda ter que os nossos representantes, no caso nós, deputados estaduais, estejamos articulados para primeiro, defender o Nordeste, no sentido de que não haja retaliações ao povo nordestino. E depois, no sentido de que nós possamos, de forma conjunta e articulada, buscarmos políticas que possam melhorar a qualidade de vida do povo nordestino. E, ao invés de um presidente de Assembleia falar por um lado e o outro por outro, nós buscamos, a partir desse colegiado, formular posições conjuntas, para que nós, assim, sejamos ouvidos com mais atenção e possamos influenciar nas políticas públicas do Brasil voltadas para o Nordeste. É aqui mesmo que fica a entidade, ou não existe uma entidade ainda
em termos físicos eu estou falando. Não existe assim em termos físicos. É uma articulação política que ela agora, né, nessa última reunião aqui em São Luís, elegeu a sua nova direção. Eu fui eleito e assumi a condição de presidente deste colegiado. Faremos a próxima reunião no estado da Bahia e assim vamos firmando posição. Firmamos posição, por exemplo, quanto a um tema que é muito caro para o povo nordestino, que é a reforma da Previdência. O objetivo deste colegiado não é promover um movimento de oposição ao governo federal e tampouco de adesão. É um movimento para que nós possamos pontuar posições que são sagradas para nós. Nós reconhecemos que a reforma da Previdência ela é necessária. Existe um déficit bilionário no que diz respeito à Previdência do governo federal e isso também acontece nos estados. Todos os estados do Brasil, a Previdência é deficitária. Ou seja, o Poder Executivo tem que ir buscar dinheiro no seu caixa, que já não tem, para completar o pagamento dos aposentados. Isso é uma realidade nacional. Mas, embora concordemos com isso, não aceitamos alguns pontos que são gravíssimos na Previdência, como, por exemplo, o fim do benefício de proteção continuada, o BPC, que é algo que seria de uma crueldade inimaginável com o povo brasileiro, em especial com o povo do Nordeste. Só para que nós tenhamos uma ideia, John, tem municípios que a movimentação financeira por conta do BPC, ela é maior até do que a arrecadação da prefeitura. Então, imaginemos tirar esse benefício. Além do problema social grave, porque muitas pessoas iriam enfrentar séria dificuldade de sobreviver sem esse benefício, ainda tem os problemas indiretos na economia dos municípios. Nós somos contra e nos posicionamos contra a desconstitucionalização da reforma da Previdência. Achamos que toda e qualquer modificação na Previdência, ela deve continuar sendo uma emenda à Constituição. Quando o legislador, lá em 1988, ele estabeleceu algumas reformas, como sendo reformas que teriam que ser feitas alterando a Constituição, o objetivo dele foi justamente a proteção a determinados direitos, como o direito previdenciário. Também nos posicionamos contra o regime de capitalização, porque entendemos que o povo brasileiro, em especial o povo do Nordeste, hoje não está conseguindo suprir suas despesas básicas, quanto mais fazer uma poupança todo mês para se aposentar. Assim, dessa forma, nós estamos nos posicionando sobre temas específicos. A reforma da Previdência, ela deve acontecer, mas ela não pode penalizar quem mais precisa. Afinal, o sentido maior da Previdência é também compensatório. Aquele cidadão com maior dificuldade de acesso, com maior limitação financeira, por exemplo, o trabalhador e a trabalhadora rural, aquelas pessoas, elas precisam que com a chegada da velhice, elas precisam que o Estado chegue até elas. Então, se a proposta do atual governo for aprovada, que eu tenho convicção de que não será nesses termos, mas se fosse aprovada exatamente como está lá, seria realmente uma maldade sem limites com a população do Nordeste. O governador Flávio Dino reuniu os governadores dessa região no sentido de criar o consórcio do Nordeste, uma espécie de consórcio do Nordeste, que depois foi colocado em pauta também ali na sua eleição como presidente ali das Assembleias do Estado do Nordeste. O que basicamente esse consórcio do Nordeste é uma espécie de união desses estados aí contra a política nacional do governo Bolsonaro? É uma instância de organização jurídica e política dos governadores. Os governadores criaram esse consórcio, eu participei inclusive a convite do governador da reunião, com o objetivo de somar na gestão políticas, ações em conjunto, troca de experiência, por exemplo, na área de segurança pública, até permitindo que servidores sejam temporariamente utilizados por um outro estado do Nordeste, haver essa troca de experiências, ao mesmo tempo que para os estados vão poder, a partir do consórcio, por exemplo, fazer compras em conjunto, barateando. Por exemplo, os estados se reúnem para comprar um determinado produto que todos vão utilizar. A partir do momento que 9 estados compram juntos, o preço cai. E aí, no momento de dificuldade financeira, quando você consegue derrubar o preço,
é bom para todo mundo. Mas também é uma instância política, através da qual os governadores estão se posicionando. Não vejo como um momento de enfrentamento ao presidente Bolsonaro. Na verdade, é uma instância para proteger o Nordeste. Eu acho que, inclusive, tem pontos convergentes, como a reforma da Previdência. Pelo que vi, os governadores todos são conscientes da necessidade da reforma da Previdência. Agora, tem temas que são fundamentais para o Nordeste. E aí ressurge um tema que nós não falamos ainda, mas que nos preocupa, que é a desarticulação de alguns equipamentos de desenvolvimento importantes para o Nordeste, como, por exemplo, o Banco do Nordeste do Brasil, como, por exemplo, o DENOX. Existe uma corrente dentro do governo federal que defende a fusão do BNB com o BNDES, que para o Nordeste seria um retrocesso absurdo, ou mesmo a retirada do fundo que financia o BNB, retirada desse fundo. Ora, se você retira o fundo que financia, você faz com que o BNB não tenha mais utilidade prática. Então esse é um tema que foi bastante discutido na reunião dos presidentes de Assembleia, é um tema que também os governadores estão se debatendo sobre ele e que eu estarei participando na sexta-feira próxima do lançamento de uma frente regional com os estados do Nordeste, envolvendo todas as assembleias, uma frente de defesa do BNB e dos demais equipamentos públicos de desenvolvimento do Nordeste. É importante registrar que até agora o presidente Bolsonaro nem sinalizou qualquer vinda à região Nordeste, a qualquer estado do Nordeste. Até agora, o próprio vice Mourão disse que viria nesse encontro aí do Flávio, do governador Flávio com os governadores do Nordeste, mas não compareceu. E como é que se vê, deputada Ina, nesse aspecto, a relação com o governo Bolsonaro na região onde o presidente tem maior dificuldade de aceitação? Isso equilibra o jogo? Olha, eu acho preocupante que exista essa reserva, essa restrição do presidente da República com relação ao Nordeste. O povo brasileiro deu o seu sinal, fez a sua escolha. O Nordeste foi a região mais beneficiada pelos programas sociais dos governos Lula e Dilma. Por isso, deu uma resposta eleitoral, que é um direito da população do Nordeste. Agora, como eu disse anteriormente, o presidente da República, assim como o governador, o prefeito, ou mesmo nós, deputados, nós não somos mandatários, detentores de mandato só de quem nos elegeu. O presidente da República, em especial, ele precisa governar para todos os brasileiros. Certamente, quando o presidente Bolsonaro vier ao Nordeste, ele vai cumprir uma agenda de trabalho. Ele vai ser recebido pelos governadores, ainda que os governadores façam oposição política a ele. Mas, institucionalmente, é preciso se relacionar. O próprio governador Flávio Dino, que é um opositor declarado ao presidente da República, ele não se abstém, por isso, de procurar o governo federal, de estabelecer diálogo e parcerias com o governo federal. Eu já vi pela imprensa o governador visitando 4 ou 5 ministros do governo Bolsonaro. Me disse ele, inclusive, que todas as vezes foi recebido com cordialidade, com educação pelos ministros, além da reunião que teve com o vice-presidente Mourão. O que se espera é isso, é que o presidente da República ele tire um pouco a venda ideológica e passe a olhar para o povo brasileiro não de forma excludente. Povo de direita, povo de esquerda. Parte que votou em mim, parte que não votou em mim. Que ele olhe para esse país, enorme como é, para todos como um país que tem 200 milhões de brasileiros e que precisam muito do olhar cuidadoso do presidente da República. Nós só sairemos desse momento difícil, o presidente da República só conseguirá começar a governar de fato o Brasil se ele tirar essa venda ideológica que cobre os olhos dele e começar a governar para todos os brasileiros e dialogando até com os que pensam diferente. Afinal, nós não precisamos pensar igual para que tenhamos respeito um pelo outro. Nós não precisamos
vestir as mesmas cores para que possamos nos gostar, nos respeitar e compreender o espaço de cada um. Eu tenho amigos, colegas, queridos e até familiares que votaram diferente de mim. Eu tenho tios e tias que votaram no Bolsonaro. É claro que eu não gostei da opção deles, mas não deixei de amar os meus tios e as minhas tias por isso. Então, acho que precisa que o presidente da República ele olhe para o Brasil com olhos mais carinhosos, independente dos brasileiros que votaram ou não nele. A questão da ideologia e ideologização, por exemplo, esquerda, direita, atrapalha muito o debate? É normal que existam posições mais à esquerda, mais à direita e até mais de centro. Mas ocorre que nós estamos vivendo um momento no país de muita impaciência. As pessoas estão se odiando e estão chegando às vias de fato, a trocar tapas por conta de um ser mais à esquerda e o outro ser mais à direita. É preciso que a gente reaprenda a conviver com as diferenças. Até 4 ou 5 anos atrás, as pessoas conseguiam conviver muito bem, mesmo uns votando no PT, outros sendo contra o PT, uns sendo anticomunistas, outros sendo comunistas. Hoje o Brasil está com essa dificuldade de saber conviver com a diferença. Eu acho, John, que um dos maiores desafios que o Brasil tem hoje é de parar de ficar dizendo que quem pensa diferente é a pior pessoa do mundo. Não, se você pensa diferente, eu tenho que acabar com você, eu tenho que extinguir você. A diferença ela é necessária na sociedade. Eu tenho uma formação política de esquerda, me orgulho dela. Compreendo que, embora tenhamos sido vitoriosos no Maranhão e na grande maioria do Nordeste, nacionalmente nós sofremos um revés político. Isso é da democracia, da política. Eu não odeio e nem tenho raiva de quem nos derrotou. Agora, infelizmente o Brasil vive esse momento de muito tensionamento e eu faço votos que todos passem a respeitar mais. Quantas amizades você deve ter visto, eu vi, e os telespectadores certamente, se estragaram nessas eleições presidenciais. Grupos de amigos que deixaram de conviver e que deixaram até de se falar porque um votava no segundo turno no Haddad, o outro votava no Bolsonaro. Isso é inadmissível. A gente pode conviver com os diferentes e isso é saudável para a democracia. Quando a estratégia de aniquilar o diferente, ela beira o fascismo. E as experiências que nós tivemos, onde se exclui o diferente, diga-se fascismo, nazismo e essas crises totalitárias que tiveram no mundo, elas foram muito ruins. Então, que o Brasil não caia nesse erro. Falando agora de eleição, a gente sabe que hoje é uma figura proeminente, de grande estatura política, também sempre colocado como possível nome nas eleições majoritárias dos próximos anos. Como você observa isso? O senhor tem esse objetivo, o senhor pensa nisso numa eleição majoritária no Estado? John, eu não tenho pensado nisso. Eu acabei de assumir este novo mandato à frente não só o mandato de deputado estadual, mas a missão importantíssima de liderar o legislativo do meu Estado. E o meu foco, neste momento, está nisso, em cumprir bem o papel de presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. A especulação em torno de uma participação na eleição majoritária, ela é natural. Ora, se eu era presidente da Assembleia, fui reeleito, e esse é um dos maiores, digamos assim, é um dos postos de maior destaque da política estadual, é natural, e isso muito me honra, que o nome seja cotado e ventilado. Mas o objetivo meu neste momento, no que diz respeito ao que estou fazendo, é liderar com eficiência o Poder Legislativo do Maranhão. Eleição de São Luís. Como você observa, o senhor acha que o grupo do governador Flávio Dino deve ou pode ter vários candidatos, tendo em vista que se prospecta um cenário de que o Eduardo Braga é favorito? Ele aparece hoje nas pesquisas com mais de 60% dos votos. E os outros nomes do grupo do Flávio, há vários nomes, pontuam um pouco atrás. Qual seria a estratégia ideal para que o grupo do governador, se mantenha hoje no comando da Prefeitura de São Luís? Nós temos o maior grupo político do Estado, temos nomes valorosos que estão sendo postos como possíveis candidatos. Reconheço que hoje o deputado federal Eduardo Braga tem um relativo favoritismo,
Mas nós estamos falando há 1 ano e meio da eleição. Então, até lá, até os pré-candidatos vão continuar se movimentando. Hoje, se nós fôssemos definir a participação na eleição hoje, mas não é hoje, é daqui a 1 ano e meio, mas se fosse hoje, nós teríamos 3 ou 4 candidatos. E aí isso não é um problema, isso é uma boa solução. Se nós temos um grupo político tão consolidado e tão forte, com quadros de qualidade, que podemos apresentar 3, 4 ou 5 nomes para disputar a prefeitura da capital do estado, isso é bom. E tenho convicção de que, no momento oportuno, possivelmente no segundo turno, este campo político nosso estará todo unido em torno de um nome só. O Rubem Júnior tem dito que o PCdoB estará na chapa majoritária aqui em São Luís. O PCdoB, pelo seu tamanho eleitoral, ele tem toda a condição de estar. Não quer dizer que terá um candidato a prefeito. Pode ter um candidato a prefeito, pode participar, como participou da última, com o companheiro Júlio Pinheiro, que é dos quadros do partido participando da chapa. O PCdoB não tem, isso eu tenho conversado muito com o presidente Márcio Gerri, não tem essa ideia de hegemonismo. Nós entendemos que para esta coalizão dar certo é preciso dividir o poder. O PCdoB hoje governa o Maranhão. Um quadro do PCdoB preside a Assembleia, mas o prefeito da capital, Edivaldo Holanda Júnior, é um quadro do PDT. Nas chapas de senador, nós temos um senador do PDT, me refiro ao nosso campo político, senador do PDT e uma senadora do PPS. Na chapa do senador Everton, o primeiro suplente é do Democratas. Na chapa da Elisiane, o suplente é do PSB. Enfim, são os partidos participando e tendo papéis importantes no cenário. Essa é a ideia do PCdoB. Para nós, não é essencial que o candidato seja do PCdoB. É essencial que nós tenhamos candidatos do nosso campo e nós, de forma democrática, dentro do que estabelece a lei, vamos trabalhar politicamente para que o candidato do nosso campo seja eleito prefeito e que cuide muito bem da cidade de São Luís. Imperatriz, Timon, Caxias, qual a avaliação que o senhor faz? Também nesse mesmo sentido aí. Imperatriz é uma cidade, segunda cidade do Maranhão, muito importante, merece toda a atenção, não só na parte administrativa, mas na parte política. Lá nós temos 3 deputados atualmente da cidade, o deputado Marco Aurélio, o deputado Antônio Pereira, o deputado Rildo, 3 quadros políticos. O deputado Marco Aurélio já manifestou algumas vezes que o nome dele está à disposição para disputar a eleição de Imperatriz. O fato é que lá em Imperatriz, o nosso campo político nós vamos trabalhar para que nosso campo saia unido para que nós possamos vencer as eleições. Acho muito importante que Imperatriz tenha um prefeito que consiga dialogar com o governo do Estado. Hoje, o governo do Estado tem muita presença em Imperatriz, mas no aspecto político é flagrante a dificuldade de diálogo do atual prefeito com o governo. E é preciso que, eu acho que é importante que a população, claro, de Imperatriz que vai escolher com sua sabedoria, e a população de Imperatriz, ela faz questão de fazer as suas escolhas, mas nós desejamos e trabalharemos para que seja prefeito de Imperatriz um bom quadro político com quem possamos dialogar para o bem da cidade. Deputado, rapidinho, aqui já aparecem umas fotos, o senhor faz um comentário bem objetivo em relação a essas personalidades, o que o senhor acha, o que o senhor aprova, não aprova, de forma bem rápida. Primeiro, o governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino é um grande líder, que hoje tem projeção nacional, é reconhecido como um dos melhores governadores do Brasil, é reconhecido no campo da esquerda como um grande quadro e que possivelmente figurará entre os presidenciáveis para 2022. O próximo, Carlos Brandão. O vice-governador Carlos Brandão é um grande vice-governador, tem uma relação muito boa com o governador, auxilia o governo, é um quadro político que se relaciona bem, por quem nós temos muito respeito e muita consideração.
Próximo, senador Everton. O senador Everton é uma revelação da política. Ele foi eleito senador com uma votação surpreendente, tem uma capacidade política muito grande, de aglutinação, de diálogo. Ele consegue trazer em torno dele próprio forças políticas de pensamentos diferentes e que atuam em campos nacionalmente diferentes. Uma promessa para a política do Maranhão. Próximo. Senadora Elisiane também é um quadro político importante. Foi eleita deputada federal com uma votação expressiva, teve dificuldade na eleição de prefeita de São Luís. Houve quem dissesse que ela não teria mais, não venceria mais as eleições, e agora se elegeu senadora e vem fazendo um belo mandato. É também um quadro político dos melhores que deste grupo político, que este grupo político ofereceu para o Maranhão e para o Brasil. Próximo. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior é um sujeito do bem. Ele, apesar das muitas dificuldades que tem a cidade, trabalha de forma muito dedicada. É um prefeito que conduz com responsabilidade a cidade. São Luís não tem escândalos políticos, não tem escândalos de corrupção. É um bom quadro da nova geração de político, que aos 40 anos já foi deputado federal, prefeito eleito e reeleito da nossa São Luís. Muito bom ver a política do Maranhão com nomes tão bons para nós apresentarmos para todo o Estado. A última deputada, a gente viu vários nomes aí, podem ser candidatos a governador daqui a 4 anos. Você avalia que o grupo do governador Flávio Dino vai ter seu candidato, vai estar unido? Eu torço que o nosso grupo esteja unido. Nosso grupo é grande, é qualificado, é forte e acho que tem espaço para todo mundo. Nós temos outros nomes que não foram citados aqui, mas nomes que têm demonstrado muita pujança política, como o deputado Josimar Maranhãozinho, que foi o deputado federal mais votado do Estado. Teve a esposa, a deputada estadual mais votada do Estado. Enfim, nós temos aí esses nomes que, se nós conseguirmos conduzir bem, nós conseguirmos fazer, cada um cede um pouco na política e, principalmente, nós definirmos isso a partir de metodologia política e também de pesquisas de opinião, nós vamos ter um candidato só em 2022 e, assim, com grandes chances de vitória e de podermos continuar dando sequência a esse novo momento por que passa o Maranhão. Ok, deputado, a gente agradece a sua participação e suas considerações finais. Agradeço, John, pelo espaço. É muito bom participar de um programa que a gente tem tempo para conversar. Às vezes as entrevistas diárias que a gente dá são 2, 3 frases, não dá para desenvolver o raciocínio, para falar de forma mais detalhada sobre a política, para emitir opiniões e até para que o telespectador possa conhecer um pouco mais a fundo o que o seu representante pensa sobre a política. Então eu quero parabenizar a TV Difusora pelo programa Resenha, assim como parabenizar você pela condução do programa e dizer que ficaria à disposição para voltar outras vezes quando tivermos aí assuntos que interessem ao Resenha e à TV Difusora. E o Fluminense passa do Flamengo? O Fluminense é um time que, quando todo mundo pensa que não vai dar em nada, ele surpreende. O Flamengo resolveu ganhar do Vasco e ia enfrentar o Bangu. Vai enfrentar o Fluminense, provavelmente vai perder. Ok, deputado, a gente agradece. O Resenha fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até o próximo sábado. Tchau!